Boa tarde. A aula de hoje é sobre eguns, os famosos amiguinhos que a gente conhece, tá bom? Eguns. Quando uma pessoa passa pela Terra e desencarna, ela já se torna um egum. Quando a gente morre, a gente é considerado um egum. Isso inclui nossas entidades, pois viveram na Terra e desencarnaram. O que diferencia esses espíritos é o grau de consciência. Eu escrevi evolução, mas como não são Pokémon, né? Eu coloquei grau de consciência. E a energia que eles têm. Exemplo, uma pessoa de bom caráter, digna, que tem bons pensamentos, se tornará um espírito com essa energia. Pessoas que têm vícios, pessoas de má índole, em ações ruins, será um espírito também com essa energia. Por exemplo, se você é uma pessoa ruim, né, quando você morrer, você vai continuar sendo essa pessoa ruim, só que sem a matéria, sem o corpo. Então, assim, o nosso espírito ele vai continuar com a energia que a gente emana, com a energia que a gente tem. Nós tentamos classificar essas energias da seguinte forma: os orixás falangeiros de Umbanda, os orixás de Umbanda, eles são espíritos que viveram na Terra e morreram, diferente dos orixás de Candomblé, tá? Então, assim, os orixás que a gente trabalha dentro da Umbanda, eles são falangeiros, então eles passaram pela Terra, eles são espíritos. Mas eles são espíritos de um grau super elevado. Então, assim, eles já são espíritos com mais sabedoria, com mais tempo. Espíritos antigos, que já têm um grau elevadíssimo de energia, de consciência, que quando vem no terreiro, incorpora nos médiuns, só a presença deles dentro do terreiro já modifica a energia do ambiente. Quando a gente trabalha com orixá, é para modificar a energia que está no terreiro. Pra gente, ou a gente vai precisar de uma energia mais quente, aí a gente vai trazer Ogum, vai trazer Xangô, vai trazer Yansan, ou a gente precisa de uma energia mais branda para acalmar o ambiente, que seria Iemanjá, Oxum, Nanã, que são energias que é para deixar mais calma o ambiente, energeticamente, tá bom? Entidades de direita ou esquerda são espíritos com grau de consciência elevado, por isso que eles têm essa hierarquia de ser uma entidade de luz, de ser um guia, porque eles já têm uma consciência melhor, eles já têm uma energia maior do que os outros espíritos, por isso eles se tornaram guias, né? São espíritos com grau de consciência elevada que vêm para ajudar, auxiliar, proteger as pessoas, dando passe e consulta. E espírito que se preze tem que cuidar do seu médium. Eu acredito que se você está trabalhando com uma entidade que não te ajuda em nada, né? Não te dá umas bronquinhas, não faz você melhorar como pessoa, não faz você evoluir, é melhor nem trabalhar com ela. Porque ela tem que te orientar. Não é dar tudo o que você precisa em coisas. Não é dar o que você precisa. É te ensinar a melhorar como pessoa. Te ajudar nessas questões de como pessoa, né? Igual eu precisava da casa. Dona Padilha me deu a casa. Mas por quê? Eu precisava para poder estar com vocês aqui dentro da casa. Porque senão ia ter que encerrar os trabalhos. Mas não é porque, eu vou pedir um carro e vai me dar. Não, não é dessa forma. Tá bom? É só por merecimento. Dependendo do que você precisa. Tá? Então, entidade de luz que se preze vai ajudar os outros, mas o primeiro a ser ajudado são vocês. Vocês têm que ser ajudados primeiro. Espíritos malfeitores, os famosos quiumbas, que são espíritos extremamente raivosos, nervosos, que vêm para fazer maldade.
São espíritos de energia negativados e com consciência do que fazem. Procuram estar perto das pessoas para fazer o mal por afinidade, ou para fazer a pessoa ter vícios, ou até mesmo por vingança, ou também por ordem dos outros. Essa ordem dos outros é no caso de feitiço, macumba, que alguém faz, né? Alguém fez um trabalho, então está dando uma ordem para aquele espírito ele vai para a pessoa para fazer aquilo com que ele foi pago. Existem ordens também do plano espiritual, que são as guerras que são travadas por casa santa, casas que, por exemplo, terreiro, que a própria espiritualidade não quer que se mantenham abertos, então os magos negros, outros espíritos chefões lá, quer que feche a casa, então ele vai mandar os quiumba para poder atrapalhar o andamento da casa e fechar aquela casa. Né? Essas são as ordens, entendeu? Por questões energéticas, os iguais se atraem. Isso, a gente estando vivo também é assim. Nós nos atraímos como pessoas. É por isso que se faz as tribos. São tribos. Gente que gosta de funk vai andar com gente que gosta de funk. Gente que gosta de macumba vai andar com gente que gosta de macumba. Gente que gosta de fazer maldade também vai andar com gente que faz maldade. E isso é tanto para a gente, ser humano, quanto para os desencarnados. Não é aquele negócio dos opostos se atraem, não. É por afinidade. Hoje a gente está junto aqui porque todo mundo gosta da religião. Não tem crente aqui. Não tem evangélico aqui, não tem católico aqui, não tem budista aqui. Por quê? O pessoal que é do budismo está andando com gente que é do budismo. Quem gosta de, por exemplo, roubar, né, usar droga, vai estar andando com gente que gosta de fazer a mesma coisa. Por quê? Afinidade. Tem os mesmos pensamentos, tem o mesmo modo de pensar, tem o mesmo modo de agir. E isso se reflete também na espiritualidade. Então, se uma pessoa que é boa, ela vai ter o que do lado dela? Espíritos bons. Se é uma pessoa que é ruim, ela vai ter espíritos ruins do lado dela. Isso é fato. Tá? Por questão familiar. Às vezes, uma pessoa ela tem um espírito familiar que está perto dela, né? Porque ama demais, porque se preocupa, porque quer aquela pessoa bem, porque não consegue estar longe. Então, aquele espírito de um familiar, ele tende a ficar perto de uma pessoa, se for muito grudado, se houver muito carinho, né? Só que, nesses casos, acaba atrapalhando tanto a pessoa quanto o espírito. O espírito também é atrapalhado nesse ponto. Essas são as questões familiares. Ou porque ama demais, porque quer a pessoa bem, né? Ou porque não aceita certa situação, aí fica ali do lado, né? E tem também por questões de vingança, por exemplo, eu odeio a Gabi, quando eu morrer, eu vou continuar odiando, então eu quero prejudicar ela, então eu vou virar um espírito obsessor dela, porque quero atrapalhar ela, né? Alguns dos sintomas de uma pessoa que está com espíritos obsessores do lado, vamos consertar isso. Todo mundo tem um egum. E não é trabalho de umbanda, não é trabalho de nada que vai tirar. Todo mundo tem um espírito de estimação do lado. Todo mundo. Se vocês assistirem o filme do... Como que é o nome daquele espírita? Que não é Chico. Divaldo Franco. No filme dele, ele mostra no filme que ele tinha um espírito obsessor
E ele começou a evoluir, a melhorar como pessoa justamente por conta do espírito obsessor. Para quem não assistiu o filme, vale assistir para entender um pouquinho como funciona essa questão de espíritos obsessores. Tá bom? É um filme muito bom. Né? Até Chico tinha, se não me engano, no começo. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem um espírito de estimação. É de estimação mesmo que eu falo. Os sintomas que a pessoa pode sentir no caso de ser obsediado e estar num momento mais grave, né, de obsessão, daquele espírito já começar a atrapalhar a vida da pessoa. Muitas das vezes a pessoa sentirá apatia, ela não vai ter vontade de fazer nada, os projetos, os sonhos que ela tinha, ela pode deixar de ter, né? Não tem mais vontade de fazer mais nada na vida. Vazio por dentro, de estar no meio de milhões de pessoas, e mesmo assim se sentir sozinho, de se sentir imprestável, tristeza, nos casos mais graves, depressão, muito sono ou insônia, né? Ter medo de fazer algumas coisas ou ter muita coragem para fazer coisas erradas, principalmente, né? Eles intensificam os nossos vícios, nossas fraquezas, ficamos desequilibrados energeticamente, espiritualmente, na emoção e nos pensamentos. Tá? Então, assim, todos nós somos médiums. Todos nós temos um tipo de mediunidade. Uns têm mediunidade de incorporação, outros têm mediunidade de visão, audiente, e entre outros. Mas todos nós somos sensitivos, todos nós sentimos, todos nós temos mediunidade. E no caso de obsessores se aproveitarem da nossa mediunidade, que é o problema. Aonde as coisas param de dar certo. Aí dentro de casa começa a briga, discussão, aí a pessoa começa a viver um inferno em todo lugar que ela vai. Não tem paz. Paz alguma, né? Então, assim, por isso que eu falo, evoluir espiritualmente, desenvolver como médium, é você olhar para si, perceber os erros que você tem, identificar onde são as suas fraquezas, qual é o seu ponto fraco. Se alguém for te atacar, e se alguém, em questão de espírito, se alguém for te atacar, aonde que ele vai te atacar? Ele vai te atacar na sua fraqueza, para fazer você cair. Então, quais são as suas fraquezas? Porque as suas fraquezas é onde você tem que melhorar. Perguntas? Quando a pessoa vira, né, e desencarna, ela tem consciência que ela desencarnou? Tipo assim, somente parte quando é familiar. Que ela estando perto de você, de certa forma, ela está atrapalhando? Nem sempre. É aí que está o tal da consciência. Tem espíritos que, por exemplo, principalmente em casos que morre de uma hora para outra, que não esperava, né? Tem certos espíritos que não sabem que estão mortos. É por isso que quando a gente está na fábrica, a gente vê um monte trabalhando. Porque eles estão indo lá bater cartão todo dia, porque eles não têm essa consciência. Eles não sabem que já desencarnaram. É por isso que eles vão para a fábrica todo dia trabalhar, porque eles passaram a vida inteira trabalhando. Quando morrem, eles vão continuar trabalhando. Então, muitos não têm consciência de que já passaram a passagem. No caso desse espírito de estimação que nós temos, alguns sintomas, né? Apatia, vazio, tristeza, depressão, etc. Não, isso aqui é no caso de ataque espiritual. Ah, tá. De obsessão. Mas no caso desse espírito
que nos acompanham, que você falou, todos nós temos um. Aham. Entra a questão de nós alimentarmos ele Ou não? ou não, não é? Sim. Mas ele sempre vai estar do seu lado. Na hora que você escorregar, ele te pega. Porque, por exemplo, quando eu abaixo a minha guarda, né, e dou uma relaxada, porque eu conheço as minhas fraquezas, eu sei aonde vêm os ataques. Aí eu começo a sentir nesse ponto. Aí eu já me toco, falo, ué, por que eu tô assim? Ah, já sei. Aí eu mudo minha energia, mudo a minha vibração. Esse negócio de energia é a mesma coisa de você estar do lado de uma pessoa que está sempre de bem com a vida e você está do lado de uma pessoa que só reclama. Se você está do lado de uma pessoa que só reclama, o sentimento que ela está sentindo, você vai passar a sentir também. Vai dar aquele negócio assim, ó. A vibração dela. Isso. A gente sente. A gente sente. E isso é em questão de pessoas. Imagina espírito. Por que não sabe? Sempre vai estar junto. Nem macumba, nem nada não tira. É porque aí são questões espirituais. Né? São questões espirituais. Porque se você aprende a não sofrer esse ataque, ele pode não te atacar, mas ele sempre vai estar ali, te observando. Tanto que assim, há relatos também de espíritos obsessores se tornarem guias de Umbanda depois, com o tempo. Porque é como se ela aceitasse aquela luz. Então, assim, esses espíritos que a gente recolhe dentro da Umbanda, quando há esse trabalho de puxada, né, é perguntado se eles querem a luz, se eles querem ser direcionados para algum local, né, porque eles são direcionados conforme a vibração energética, né, ou se eles querem trabalhar, mesmo não sendo Exu e Pombogira, mesmo não tendo grau evolutivo para poder estar trabalhando dentro da Umbanda, eles são puxados para trabalhar. Porque aí eles já começam a reconhecer que precisam mudar, da mesma forma que a gente. Então, o que a gente faz? A gente pega, a gente não, né? As entidades, o seu Marabô, ele pega e leva para onde ele tem que levar, que tem que perguntar para ele onde que é, né? E começa a ensinar aquele espírito, ou ser um guardião da casa, né? Para fazer alguns trabalhinhos para eles. Porque Exu, Pombogira, eles adoram pegar esses espíritos para trabalhar. É? Sim. E 90% desses espíritos que são recolhidos nas casas de Umbanda, eles são sofredores. São espíritos que já não querem mais ficar vagando pela terra. Eles não querem mais ficar por aí perdidos, né? Que espírito sofredor é diferente de quiumba. Porque os quiumba, eles são ruins de natureza. Que eles querem o seu mal, eles querem te atacar, eles querem te derrubar, eles querem te matar. Entendeu? Perguntas? O que você pode fazer, tipo assim, você ir num lugar, você sabe que tem obsessores, né? E você tem que ir, mas não pode adiar, não pode desistir. A melhor maneira que você faz para se proteger, para nenhum vir junto com você? Olha, infelizmente, no meu caso, quando eu sei que eu tenho que ir num local onde eu sei que tem muito, né, amiguinho, eu prefiro não ir. E se não tiver jeito, se não tiver jeito, aí eu vou estar no ambiente, vai me dar dor de cabeça, vai me dar dor no ombro, vai me dar um monte de coisa, aí eu vou sair de lá, vou chegar em casa, vou tomar meu banho de descarrego, vou tomar meu banho de erva, vou acender minhas velas, vou lá na tronqueira. É um ritual que a gente faz depois de ter
ido num local pesado. Acho que eu ia ser consciente. É. Nada, consciente. Aí você vai, não, já que não tem outro jeito, eu vou, pede para Exu Pombogira, ô meu pai, vamos lá e me protege, né? Me guarda, não deixa que nada de mal me aconteça, já que eu não tenho outra opção. É pedir a guarda deles. Que nem uma vez eu vi que tem certos preparos que você tem que fazer para poder entrar no cemitério. Sim. Amarrar o cabelo, porque os espíritos grudam no cabelo, uns negócios assim. Só que lá na Michelle já falou justamente o contrário, né? Que tinha que deixar o cabelo solto, porque o cabelo preso aí que os espíritos iam se prender em você, então não podia nem ficar de braço cruzado, perna cruzada. Geralmente você não cruza nada, não cruza os braços, não cruza as pernas. Mas eu acho que o espírito, independente se você está de braço cruzado, de braço aberto, perna cruzada, sabe, cabelo amarrado, se ele tiver que estar do seu lado por afinidade energética, ele vai estar. Ele vai estar. E isso não precisa ser exatamente no cemitério, em qualquer lugar. Você pode ir num parque de diversão. Se você tiver uma energia ruim, o espírito ele vai te seguir. São dois motivos para um espírito estar de um lado de uma pessoa. Ou ele é um sofredor e ele quer ajuda, aí quando você está passando, você tem luz, né? Você está passando, aí ele vê, ele reconhece aquela luz, ele pode vir junto com você, sabendo que você vai vir para o terreiro e daqui ele vai receber ajuda. É isso que a maioria acontece. Ou ele vai estar do seu lado por causa da sua energia. Aí ele não vai ser, tipo assim, se um espírito, ele tá com uma pessoa e ele sabe que você vai pro terreiro, ele fica te esperando ali na rua. Ele não vai entrar. Ele vai ficar te esperando ali na rua, se você for uma pessoa ruim. Porque aí você vai entrar no terreiro, vai fazer o que tem que fazer, na hora que você sair, ele, opa, vou junto. Ele não vai entrar. Porque ele sabe que se entrar, não sai. Por quê? Porque as suas ações vai fazer com que ele esteja do seu lado. É a mesma coisa assim, vem gente, né, na assistência, aí a gente pega, a pessoa tem lá seus problemas, a gente pega aquele espírito, direciona ele, o seu marabô, as entidades pegam ele e leva ele embora. Aquele espírito foi embora. Mas aí a pessoa sai daqui, ela não muda. Ela continua xingando, ela continua praguejando, ela continua. Então, assim, aquele espírito foi, mas ela vai pegar mais 10 com a mesma energia. Porque ela não tem consciência de que ela precisa mudar. Porque a gente tira 1, 2, 3, aí ela vai embora, pega mais 10. Aí ela volta aqui, a gente tira 1, 2, 3, ela sai daqui e pega mais 10. Entendeu? Então, assim, depende muito da energia da pessoa. Entende? Então, você pode ir no cemitério tranquila, principalmente aqui. Pode ir tranquila. Até porque aqui não tem osso. Né? As pessoas não são enterradas. Né? Então, assim, a energia do cemitério daqui é totalmente diferente da energia do cemitério do Brasil. Então, problema algum. Porque se você tiver que pegar espírito, você vai pegar. No serviço, no mercado, num parque, na rua, principalmente aqui no Japão. Principalmente em casa, Gabi. Porque se você pega um espírito na rua, eles começam a se reunir dentro da sua casa, porque é onde você dorme. O problema não é onde você está, o problema é o que você é. É. A frequência da sua energia. É a frequência da sua energia. Isso. E por que você pode ficar com o espírito familiar com você há anos e anos e anos e nunca percebeu? Você percebeu. Desde o final, né?
Mas percebeu. Depois de muitos anos. Mas percebeu. Porque às vezes a sua mediunidade pode ser que não estava aflorada antes. Porque mediunidade, tem gente que já nasce com ela aflorada, já nasce sabendo que é médium. Tem gente que vai descobrir que é médium depois de velha, igual no meu caso. Eu fui descobrir, eu nunca tinha sentido nada. Eu via vulto passando, mas achava que isso não era normal. Né? Eu nunca tinha me apegado à doutrina espírita, nunca tinha me apegado a essas doutrinas, né? Então, assim, eu nem imaginava que eu era médium até então. Eu fui descobrir depois, na hora que, né, fiquei doida. Deu aquele boom, eu dormi normal e no dia seguinte acordei médium. É o despertar da mediunidade. Então, pode ser que você não tenha percebido que era médium. Porque tem gente que nem acredita na mediunidade. Tem gente que tem que sentir na pele para ter certeza. Diferente de uma criança, né? Igual do seu filho, que já tem visão desde sempre. Perguntas? Dona Yuriko? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pergunta, Gabi. Eu já perguntei já. Eu entendi direitinho a explicação. Dúvidas agora no momento eu não tenho nenhuma mais. Porque, por exemplo, eu fumo cigarro, eu sou viciada no cigarro. Eu não fico sem. Você acha que eu fumo cigarro sozinha? Nós não fumamos sozinha, nós não bebemos sozinha. Uma pessoa que é alcoólatra. Você acha que uma pessoa que é alcoólatra está no meio de um monte de gente que bebe? Você acha que ela está bebendo sozinha? Uma pessoa que está fumando um negocinho diferente, utilizando um negocinho diferente. Você acha que vai estar utilizando um negocinho diferente sozinho? Até porque aquele espírito vai fazer com que a pessoa sinta vontade de fazer. Vai induzindo aquela pessoa para poder consumir junto. Todo mundo aqui assistiu Ghost? Vocês lembram da parte que o espírito queria fumar? Que ele ficou do lado de uma pessoa, eu acho que era fumar, né? Que ele queria porque queria abrir a máquina para pegar o cigarro. Ah, sim, é verdade. Do trem. Né? Na linha do trem. Aquilo é um egum. Entende? Aquilo é um egum. E o próprio rapaz que fez o Ghost, ele era o egum da esposa dele. Ele era um espírito obsessor da esposa dele. Mesmo que seja para proteção, era um egum. Porque estava ali do lado dela. Entende? Então, assim, espírito vai ter em qualquer lugar. Né? E muitos deles, eles vão induzir a gente a fazer coisas. É igual quem tira a própria vida. Ninguém tira a própria vida sozinho. Sempre vai ter alguém ali. Sempre. Questão de vício, questão de vontades, né? Uma pessoa que é muito brava, que gosta de briga, ela nunca vai estar sozinha. Nunca vai estar sozinha. Porque eles encorajam a gente a fazer as coisas, né? E a gente, como somos umbandistas, os espíritos que a gente tem do nosso lado são espíritos bons, que já entra nessa categoria aqui. Orixá, entidade, que mediunidade todo mundo tem. Agora, que tipo de espírito que você tem do seu lado? Né? Perguntas? Um familiar morto de entidade, ele ainda vai ter alguma consciência do que foi antes ou não? Acredito que sim. Porque quando o espírito ele está desprendido de barreiras. Então, até onde eu sei pela doutrina espírita, nós recordamos não só da vida anterior, como de todas. É isso mesmo, Paty? Nós recordamos de todas as vidas que nós tivemos pela Terra, já que acreditamos em reencarnação.
Então, se o espírito ele teve 5 vidas na Terra, ele vai lembrar desde o início. Das 5 vidas. Tanto que ele vai poder também escolher a sua roupagem, como ele vai se apresentar. Porque não existe essa barreira do esquecimento. Então, eles sabem tudo. Conforme a doutrina espírita. Né? Pergunta? Fala, filha. Amanda. Essa aula vocês estão muito sérios. Tá todo mundo pensando no amiguinho. Não, mas é sério, gente. Se vocês olham para dentro de si e reconhecem aonde é o ponto, porque eu falo como é ponto fraco. Se vocês reconhecem o ponto fraco de vocês, vocês vão saber aonde que esse espírito vai te atacar. E como fazer para ele não ter domínio sobre a sua mediunidade, evitando ao máximo aquilo. Igual eu sou viciada no cigarro, é uma coisa que eu não pretendo parar de fumar, infelizmente. Né? Então, esse amiguinho de estimação do cigarro eu sempre vou carregar comigo. Mas você não entra no estado vibracional dele. Não. Ele está ali se alimentando Sim. do seu vício, mas a energia sua é uma, a energia dele é outra. Vocês não se atraem. Não, mas isso não quer dizer que esse amiguinho tenha uma energia ruim. Ele só porque ele tá comigo porque ele é viciado no cigarro. Agora, se ele é bom, se ele é ruim, não me faz mal. Agora, eu tenho um ponto fraco que quando eu baixo a minha guarda, eles vêm nisso, que me dá uns negócios, uma vontade doida. Isso daí eu vou ter que prestar atenção em mim. Entende? Porque é um negócio do nada. Né? É um negócio do nada, assim, que dá. Você acha que a música hoje em dia, como a música no Brasil está muito mudada, você acha que a música também influencia? Com certeza. Porque igual na questão de música, é o que eu falei na aula de pontos cantados. Ela influencia energeticamente. Você traz aquela vibração para você. Só para você ter uma ideia, baile funk, funk pesado. Se você for pesquisar o que acontece nesses bailes lá no Morro do Rio, são coisas absurdas. Deixa eu te Aqui fazer em uma... Sakai também. É a mesma coisa. Mas são coisas assim que você não imagina que aconteça dentro de 4 paredes. Coisas que acontecem, deveria estar entre 4 paredes, está no aberto. Mas assim, a música, ela mexe com a vibração do ambiente. Então, ela vai trazer aquela energia. Deixa eu fazer uma pergunta. E dentro dessa energia vai ter aqueles espíritos que gostam daquela egrégora. Em cima desse conteúdo. Vou colocar exemplo como eu. Estou com baixa vibração num dia determinado. Sim. E como eu estou num ambiente que tem bastante colegas, amigos, irmãos desencarnados, eu vou cantar um ponto, às vezes em voz alta, às vezes, né, sem voz, para me desprender daquela energia que eu mesmo estou alimentando. Dependendo do local que eu estou, isso não se torna digamos assim, um perigo, pelo simples motivo de, dependendo dos irmãos que ali estão, se sentem desafiados, desrespeitados? Eu acho que não. Eu acredito que não. Nesse caso, por exemplo, se você está num ambiente com uma baixa vibração, onde tem bastante espírito ruim, né? E você começa a cantar pontos, começa a fazer uma oração, você entra num estado de proteção. Então, eles vão continuar ali, influenciando as outras pessoas, e eles vão saber que não vão conseguir te atacar. Então, eles não vão te influenciar. Entendeu? Eles não vão conseguir chegar a você. Até porque a gente tem esse tipo Mogira, né, filha? Pra proteger a gente. Né? Até porque a gente tem as nossas proteções. Né?
É por isso que é importante a gente estar sempre cuidando deles, porque eles são os nossos protetores, são eles que nos ajudam. Entendeu? Então, assim, você pode estar num ambiente que está todo mundo, né, bebendo, fazendo o que for. Se você estiver num estado de oração ou cantando seus pontinhos de proteção, né, você não vai ser atingido, não vai sofrer influência, entende? É por isso que tem vezes que quando, principalmente no serviço, eu me afasto. Não tem dia que eu fico mais... Eu vou ficar quietinha na minha, que é melhor. Ou estou me protegendo, ou estou protegendo alguém, porque às vezes eu estou num estado de nervoso e não quero passar isso para os outros. Entendi. Então eu me fecho. Entendi. Entendeu? Uhum. Mais perguntas? Pergunta? Ninguém tem pergunta? Pô, é um tema da hora, ninguém tem pergunta. Mas tá bom. Então tá bem explicadinho, tá? No caso de espíritos de pessoas de família que se tornaram Egum, eles têm o livre-arbítrio de escolher estar com você até um certo período ou não te acompanhando por alguma causa, algum motivo? O ideal é não estar acompanhando. O ideal. Mas podem. Mas eles teriam isso, no caso? Só depois de ter passado por todo o processo de aprendizado e com a permissão do alto, não sei do que. Da hierarquia. Vou dar um exemplo, nem meu pai. Meu pai já aconteceu várias vezes ele vinha querer falar comigo e não permitia. Uhum. Só que ele veio e já falou que, tipo, ele me acompanharia até que ele visse que eu estaria bem para ele seguir. Então, mas aí nesse caso atrapalha tanto você quanto o espírito, porque o espírito ele precisa ser encaminhado. Ele precisa ir para um outro local. Entende? O lugar dele não é aqui. É por isso que tem gente que tem problema espiritual com familiar. Problema de Egum. Problema de Ebé. Causam problemas. E, querendo ou não, afeta o médium. Entende? Porque ele quer ter domínio. E o local dele aqui. Desencarnou, gente, na hora que vocês morrer, vocês vão para a luz. Nós vamos para a luz. Vai para a luz. Vai virar um exuzinho, vai virar uma pombogira. Né? Vira um mirim. Vai trabalhar para... Se não tiver grau evolutivo, vai trabalhar para o Exu. Né? Fala, não, meu pai, vou aqui trabalhar com o senhor até aprender e me tornar um Exu também. Entende? Porque o local não é aqui. Não, existem familiares que acompanham, né? Tipo, seu pai poderia te acompanhar. Mas só que aí ele já tá bem. Aí ele tem a permissão para acompanhar você em certo momento. Vai ficar o tempo todo com você. Porque ele vai ter o que fazer também lá do outro lado. Porque, tipo, às vezes eu sinto a presença, mas às vezes outras, não é direto. Então ele provavelmente já tá bem e tem a permissão para estar com você em certos momentos. Uhum. É igual no meu caso. Eu era muito apegada com meu avô. Né? Eu tinha um amor enorme pelo meu avô, até porque foi ele que me criou, bem dizer. Né? Ele ajudou a minha mãe e meu pai a me criar. Então eu tinha um amor imenso nele. Quando ele faleceu, eu sempre pedia que eu queria ver ele, porque como ele faleceu no Brasil, eu não me despedi dele. Né? Então assim, eu sempre pedia, eu queria tanto ver meu avô, eu queria me despedir do meu avô, eu queria meu avô. Demorou anos, mas ele teve a permissão e ele veio. Eu sonhei com ele. Foi engraçado, que as lembranças que eu tenho dele era dando bronca em mim, quando eu era criança. Né? E quando eu vi ele, Daniele, você viu? Eu vim aqui só porque você estava pedindo, mas não é para chorar, hein? Não é para chorar.
me deu um abraço, eu acordei e comecei a chorar. Aí eu lembrei, puta, não é pra chorar. Aí eu limpei o olho assim. Ele foi embora, eu nunca mais vi. Mas eu tive a oportunidade de me despedir dele. Entendeu? Eu tive essa oportunidade. E ele ainda veio dando bronca, igual eu lembrava. Sabe? Mas ele, né? Ele seguiu. Agora onde ele tá? Entende? Então, assim, por mais que a gente tenha amor, por mais que a gente tenha carinho, por mais que a gente, né, sinta falta, é melhor a gente deixar ir. Né? Porque não faz bem nem pra gente e nem pro espírito. Eu acho que, acho não, né? No espiritismo se fala. Se o espírito, mesmo sendo familiar, querendo bem, ele está o tempo todo perto de você, ele está em desequilíbrio. Sim. Ele não deveria estar ali. Ou há pessoas que estão encarnadas e fica ali mantendo, chamando, Não deixa a pessoa seguir. e não deixa o espírito seguir. Né? E isso é ruim para ambos. Tanto para a pessoa que está encarnada, quanto para o espírito. Então, gente, ó, eu sei que vocês me amam, mas na hora que vocês morrerem, vocês podem ir. Vem virar Pombogira da casa. Tá? Então, gente, Egum, espírito, né? A gente morreu, virou espírito. Somos Eguns, né? Agora, qual grau de Egum que a gente vai ter? Né? A gente vai ser um quiumba, a gente vai ser um espírito que vai atrapalhar as pessoas, porque mesmo que não queira mal, né, de estar de um lado vai influenciar, né? Vamos ser alguma entidade? O que a gente vai ser? Né? Então, questão de espírito, todo mundo entendeu. A diferença de um Egum e um quiumba dentro do terreiro, quando incorpora, o Egum, ele sempre vai, um sofredor, ele sempre vai aceitar a luz, ele não quer mais viver naquele estado de ficar na terra vagando, né? Então ele vai querer encontrar a luz, ele vai querer ser encaminhado para algum local igual à energia dele, para ele ser cuidado. Já os quiumbas, eles querem vir para atrapalhar, vai querer matar, vai querer xingar, vai querer fazer estripulia. Tá bom? Então, a diferença dos dois. E tudo que é espírito é Egum, inclusive as nossas entidades. Orixá de Umbanda também. Falangeiro de Umbanda teve vida na Terra, morreu. É espírito, é Egum. Tá bom? Então, muito obrigada. Curta, compartilhem. Fazer um momento merchan. Espero que tenham gostado da aula. Curta, compartilhem. Dá o seu like e me ajuda o canal a crescer. Obrigada. Axé.